são os portugueses? Quem somos nós? O que é e como está organizada esta sociedade em que vivemos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Lembram-se do modo como vivíamos, nós e os nossos pais? Têm uma ideia do que era o atraso, da vida nos campos, das cidades pequenas, das mulheres em casa, dos analfabetos, da pobreza, da falta de liberdade? Uma das maneiras mais interessantes de conhecer alguém, pessoa ou país, consiste em percorrer as suas mudanças. Mudamos muito. Os portugueses são hoje muito diferentes do que eram há 30 anos. Vivem e trabalham de outro modo. Mas sentem pertencer ao mesmo país dos nossos avós. É o resultado da história e da memória que cria um património comum. Muitos dizem que Portugal não mudou, porque o país ainda é pobre e pequeno. Mas não é verdade. Os portugueses mudaram, e muito. Comparando com 1960, os portugueses nascem de modo diferente. Só 1 em cada 7 nascimentos tinha assistência médica. A maior parte nascia como calhava, em casa ou no campo, com ou sem ajuda. Cuidava-se menos da higiene, não havia saneamento e a água era de má qualidade. Por isso morriam muito, mães e filhos. Eu já tive 14. Não desmanchei, mas morreram. Morreram. Já tive 14. E tenho 42 anos. Estive em casa. Em casa? Sim. É, portanto, acompanhada de médicos, sem ninguém? Não, aqui não tinha médicos. Isto é o normal aqui na aldeia, portanto, não haver assistência médica durante o parto? Não, aqui na aldeia a gente é aqui assim, certas mulheres assim que entendem e depois acho que a gente cá os tem. Há 15, 20 anos este bebê não ia sobreviver, este pequenino não ia sobreviver, aquele pequeno talvez sobrevivesse e aquele outro não ia sobreviver. Há 15 anos atrás, a mortalidade infantil era extremamente elevada em Portugal. Nós éramos o país da Europa com a maior mortalidade infantil. Vive-se mais e melhor. A alimentação, os cuidados de saúde e os hábitos de vida tornaram-se diferentes. Mas no princípio dos anos 60, ainda muitos portugueses tinham fome. Com alguma sorte, muitas famílias comiam carne ou peixe apenas uma vez por semana. Era muito frequente os adultos e as crianças consumirem álcool logo de manhã, porque era uma fonte de calorias para trabalhar. Só muito poucos bebiam leite. Elas são trabalhadoras, interessam-se em saber, mas têm muita dificuldade em apreensão, porque por falta de alimentação, claro que são famílias muitíssimo numerosas, há muitas partes do ano, principalmente no inverno, passam fome praticamente. Portanto, os miúdos vêm para aqui mal alimentados e uma pessoa mal alimentada não pode assimilar. No passado, um trabalhador rural do Douro tomava de mata-bicho, ao nascer do sol, aguardente e figos secos. Ao pequeno almoço, caldo, uma sardinha seca, pão e 2 decilitros de vinho. Ao almoço, caldo, arroz ou massa, batatas, pão e vinho. Ao lanche, uma sardinha, azeitonas, pão e vinho. Ao jantar, caldo, batatas, massa ou grão de bico, pão e vinho. Na mesma casa, viviam 2 ou 3 gerações, por vezes 4.
As famílias eram grandes. Um casal tinha facilmente 4 ou 5 filhos. A maior parte trabalhava na agricultura e nas pescas. Já muitos trabalhavam na indústria, mas esta era pouco importante. Uma minoria trabalhava nos serviços. Nos anos 50, Portugal era um país muito atrasado. Os portugueses eram pobres. Mais de metade da população vivia e trabalhava no campo, nas aldeias e em pequenas vilas. Produziam pouco, com meios antiquados. Usavam poucas máquinas, não tinham regadio. Utilizavam carros de bois. Os tratores eram raros. Em muitas herdades, ceifava-se o cereal à mão e cavava-se a terra com enxada. O governo manteve o país controlado e pouco desenvolvido, longe do que aconteceu noutros países europeus na mesma altura. Confiava pouco nos empresários portugueses e receava os excessos do investimento estrangeiro. Eu também gostava do trabalho do campo, até porque fui privada da escola com 11 anos, mondava, escavava milho e andava muitas horas distante a pé, plantei arroz. Depois vim para aqui, para o Barreiro, tirei a 3ª classe de adultos para poder vir para cá, trabalhar. Nessa altura que eu vim para cá, depois isto para nós era o Brasil. Nós vinhamos do Alentejo para cá, isto para nós era considerado como se saísse uma sorte grande de entrar cá para dentro, ou para esta fábrica ou para outra qualquer do género assim. Em 1960, Portugal era um país rural. A maioria já não sabe como era há 40 anos. Tal como a Estefânia, nessa altura, os portugueses viviam no campo, com dificuldades e pobreza. As cidades eram muito pequenas. As localidades estavam separadas umas das outras. Viajava-se pouco. Muitas pessoas do norte nunca tinham ido a Lisboa, muito menos ao Algarve. Muitos portugueses nunca tinham visto o mar. Não havia transportes diretos entre o norte e o sul. Ir de um lado para o outro era difícil e demorado. Quase 40% dos portugueses eram analfabetos. Poucos chegavam ao secundário e à universidade. As escolas não cobriam todo o país e as que existiam eram pouco acolhedoras, sem as boas condições que a maioria tem hoje. Tal como Estefânia, as crianças abandonavam a escola e começavam a trabalhar desde muito cedo. Em grande parte do país não havia serviços de saúde e educação, correios e bancos. Por volta dos anos 60, faltavam a água canalizada, a eletricidade, os telefones e os esgotos. Em cada 5 casas, 4 não tinham banho. 2/3 não tinham água. Menos de metade tinha eletricidade. Não é fácil imaginar hoje como viviam os nossos avós. Nem o que era à noite com candeeiro a petróleo, ou o que era ir buscar água ao poço ou à fonte. Tomar atenção à lição e começa a ler o António Ventura, A Vida no Campo. A Vida no Campo. O Manuel António, desde pequenino, começou a gostar da vida no campo. Ainda no berço, muitas vezes adormeceu à sombra das árvores, enrolado pelo canto dos passarinhos, enquanto a mãe lhe dava no amanho da terra. É mais alto do que
Mais tarde, quando já andava na escola, aproveitava as horas livres para ir fazer companhia ao pai e ajudá-lo nas faines da lavoura. Nessas ocasiões, o Manuel António, extasiado e pondo os olhos no pai, sentia crescer lá dentro de si uma grande vontade de ser lavrador. Quando chegou à idade, foi para o soldado. Voltou à sua terra cheio de saudades do pai, dos bois e das lavradas. Casou, tem hoje um rancho de filhos. Trabalha e é feliz. Na aldeia todos o respeitam. Pronto, já chega. Obedientes, pobres, honestos e trabalhadores. Era assim que se imaginava a casa portuguesa. O Estado e a Igreja mandavam e ensinavam um só ponto de vista, uma maneira de ser e de pensar. Por isso, nas escolas havia um só manual, chamado Livro Único. Mal se conhecia o que se passava noutros países. Viajava-se pouco. A sociedade portuguesa era fechada. Nas ruas, falava-se só português e havia poucos estrangeiros. Praticava-se uma só religião, a católica. O governo proibiu os partidos. Era difícil e arriscado pensar de modo diferente. Livros, filmes e música de outros países chegavam dificilmente a uma população pouco educada e submetida à censura. A imprensa e a televisão eram controladas. A polícia podia escutar os telefones e abrir as cartas. Nos arquivos da PIDE há milhares de cartas e fotografias de família apreendidas a pessoas que nunca as receberam. Nos cafés, quase só frequentados por homens, conversava-se a voz baixa. Sufocava-se lentamente em Portugal. Comprar um livro estrangeiro não era fácil. Os que havia estavam de acordo com o regime e os costumes aceitos. Os outros ou não chegavam a Portugal ou estavam guardados para clientes de confiança. Nos cinemas havia cadeiras reservadas para os agentes da PIDE e da censura. Os diálogos dos filmes e do teatro eram censurados. Cortavam-se imagens e palavras que não agradavam ao poder. Este é um dos exemplos. Os costumes eram vigiados. As professoras estavam proibidas de usar maquilhagem e a altura das saias era oficialmente estabelecida. O biquíni só foi permitido nos anos 60. As professoras e as enfermeiras precisavam de autorização do governo para casar. As hospedeiras não podiam fazê-lo. Era necessária uma licença para usar isqueiro. Havia multas para os namorados que se beijassem na rua. Os empregos públicos dependiam de um certificado de bom comportamento passado pelos governadores civis e que dizia: declaro por minha honra que estou integrado na ordem social estabelecida pela Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas.
No princípio dos anos 60, vivia-se assim, com medo. – 22 de janeiro de 2006. São hoje as eleições presidenciais. Toda a gente pode votar. A mesa de voto é presidida pela Ana, estudante universitária de 20 anos. Uma mulher. É habitual e parece simples. Mas demorou décadas e pelo menos uma revolução para chegar aqui. Sabe se as mulheres da sua família votavam antigamente? A minha avó e a minha mãe nunca votaram até ao 25 de abril de 1974. Eu sempre votei. Ana já nasceu em democracia. Para ela, o direito de voto não se discute. Mas nos anos 60, os portugueses não tinham os mesmos direitos que a maior parte dos povos ocidentais. As mulheres tinham ainda menos direitos do que os homens. Os portugueses eram submissos, são hoje cidadãos. Eis o caminho percorrido nestas 4 décadas. Foi neste período que foram, pela primeira vez, consagrados os direitos dos cidadãos, fundadas as liberdades públicas e estabelecida a democracia. O novo sistema político reconhece a todos o direito de cidadania, sem olhar ao nome, ao sexo ou à fortuna. A cada cidadão, um voto, todos iguais perante a lei. Já uma vez tinha votado na sua vida? Não, senhor. Porquê este ano? Este ano, só este ano é que sou português. Eu tenho 53 anos para ser português. Nas universidades, os estudantes lutavam por liberdade de expressão e associação. Animados pelo Concílio Vaticano II, também os católicos quiseram mudar. Mas isto era contrariado por um país em guerra. Todos os anos, milhares de jovens partiam para a África e viam esquecidos por 2 anos os seus projetos. Fazer uma família, comprar casa, viver na cidade, estudar, subir na vida. Um dos mais importantes traços da nova sociedade é a integração da mulher na população ativa. No passado, as mulheres tinham menos direitos do que os homens. A maioria não podia votar. Sem a autorização dos maridos, as mulheres não podiam ter passaporte, não podiam sair do país, não podiam ter conta bancária, assinar contratos comerciais, alugar casa e abrir empresas. As mulheres dependiam dos homens e todos reconheciam esse papel. Nos anos 60, começou a mudança. Com os homens a trabalhar na construção, a viver na imigração ou a cumprir o serviço militar no ultramar, as mulheres tiveram de trabalhar fora de casa. Procurar emprego foi para as mulheres uma situação nova. Mas só com a democracia deixou de haver profissões fechadas às mulheres. Até lá, uma mulher não podia ser diplomata, nem juíza, nem militar. E polícia só a partir de 1972.